Olá amigos que gostam de terror, hoje contarei 10 creepypastas de um detalhe. Fique um detalhe esse creepypasta, propaganda fique um detalhe esse creepypasta. Vai editar, vai eterno BNG, o criador, Justjunk, era, desconhecido, altura, 8'7", gênero, macho, alinhamento de personagem, mal neutro, função S, herói autoproclamado, relações, mãe, esposa, filho, criança, filho anteriormente adotivo, gostos, chá, flores, organização, família, não gosta, desorganização, botões de ouro, humanos, perda, outros como você também viram, era morta, SP, cadáver e carcaça, o xerife, portador de coração, doença sensacional DAT, insolência HTML, servido, mala memória propaganda, aparência, ele rasgou e tremor. No entanto, a aparência física desta versão mudou devido a alguns eventos deprimentes. Pai é um pouco mais alto e mais magro, ele usa um terno roxo com uma gravata listrada amarela e roxa, ele também tem olhos pretos e um sorriso muito longo, semelhante ao de Magic Sonic. A única diferença é que o pai sorri com a boca fechada. Pai também não tem armadura, nem coroa como o Asgore original, ele ainda tem sua barba louro dourada, sua juba loura dourada e seus dois grandes chifres curvos, é claro. Personalidade, ele age como um pai normal, carinhoso e trabalhador, que ama sua família e trabalha duro para sustentá-los. No entanto, se algo der errado, ele mataria amargamente a pessoa responsável, não antes de fazê-lo sofrer. História de fundo: Asgore e Toriel viram seus dois filhos morrerem. Este evento quebrou Asgore mentalmente mais do que Toriel, então Asgore declarou guerra aos humanos. Toriel ficou muito brava com Asgore por isso e decidiu deixá-lo por causa disso. Asgore tentou convencer Toriel a ficar, e até começou a implorar: por favor, eu não posso fazer isso sem você, ao que Toriel respondeu dizendo: você já saiu. Asgore havia perdido toda a sua família em uma noite, isso teve um impacto enorme na saúde mental de Asgore, um preço tão grande que ele não se importaria mais com seu reino. Todos os dias a queda se repetia em sua mente repetidamente, e ele até tinha pesadelos da mesma noite toda vez que adormecia. Isso lentamente levou Asgore à loucura até que um dia ele decidiu usar bonecas e as fez parecer com as pessoas que ele havia perdido, sua família. Daquele dia em diante, Asgore fingiu que aquilo nunca aconteceu e que sua família ainda estava com ele. Alpes e Gaster estavam cientes do que Asgore estava fazendo, mas não tentaram ajudá-lo, pois sabiam como o estado mental de Asgore estava quebrado, portanto, com medo dele, então decidiram se concentrar em obter almas humanas para que pudessem quebrar a barreira. Asgore não sabia disso e nem se importava, afinal, ele tinha sua família para se preocupar agora. Asgore não seria falado, a equipe real simplesmente não se atreveria a se aproximar dele porque ele estava tão quebrado. O único que vinha ver como ele de vez em quando era Gaster de vez em quando, porém ele não falava com ele, apenas via como ele estava. No entanto, embora Asgore mal tenha sido falado, ele foi definitivamente falado pelos monstros do reino. Eles reclamariam e falariam sobre como Asgore não era fazendo qualquer coisa pelo reino, e isso continuaria por 5 anos. Foi quanto tempo levou para obter 6 almas humanas e para Asgore finalmente quebrar. Asgore destruiu as bonecas que ele fez para se parecer com sua família, junto com toda a sua casa. Ele estava no chão chorando, e continuou chorando até que Gaster veio vê-lo porque ouviu barulho. História de fundo: quando o humano entra em Lovedim, tudo acontece normalmente. Um galho quebra, Sam toca em sua música usual, tudo isso. Até a introdução do papel toca normalmente. Mas assim que Sam diz eu estarei na frente, o jogo congela por uma fração de segundo e trava. Não foi nada muito estranho, porque a maioria dos aplicativos trava pelos motivos mais inesperados. Assim que o jogo inicializa, você passa pela mesma introdução com seu Papyrus, mas, no entanto, algo estava errado com o split de Papyrus. As cores eram um pouco mais escuras, assim como o crânio de Papyrus. Seus dentes mostravam um amarelo acinzentado.
Tudo acontece normalmente. Você equipa as luvas resistentes da caixa dimensional e prossegue, sem saber o que acontece a seguir. Vários quartos depois, você começa o encontro com Papyrus, mas algo está errado. Realmente desligado. Papyrus estava olhando diretamente para você, e suas mãos estavam para baixo. Ele também usa um boné vermelho, o que é estranho, considerando que ele não tem nenhuma interação fora da data. Você tenta verificar Papyrus, mesmas estatísticas. Ataques de Papyrus, ou pelo menos tentativas. A única coisa que ele convoca é o osso que fica parado. Você ataca novamente. Nada acontece. Até que de repente, Papyrus abre sua mandíbula e revela um globo ocular dentro de sua mandíbula. Faz um som que nenhum humano suportaria ouvir. O jogo trava imediatamente. Você começa a questionar o que viu naquele dia. O que poderia ser? Um valor divertido de algum tipo? Fosse o que fosse, foi gravado em seu cérebro. Para todo sempre. História de fundo. Durante o final do arcade surge de um detalhe. Os arquivos de Sam foram adulterados a ponto de serem irreparáveis, fazendo com que seu corpo se deformasse e pudesse fazer coisas anteriormente impossíveis para ele, como pegar o split de ataque do humano e usá-lo contra o jogador. Terminações no final. Você pode escapar, se somente se consertar Sam. Uma tarefa muito difícil, já que você não está mais no computador, você está no jogo com ele. Finalmente ele coloca você em seu lugar como o próximo Sam, fazendo você reviver seus piores resets para sempre enquanto ele escapa do jogo e passa a torturar outros jogadores e fazê-los sentir a mesma dor que ele. Enquanto ele gosta de todo o sofrimento deles, às vezes ele até se junta à diversão cheia de sangue. Depois de muito tempo fazendo isso o deixa louco e faz com que ele queira atacar e derrubar qualquer coisa que esteja em seu caminho. Desde que ele recebeu suas novas habilidades, ele pode ir para outras aulas e continuar a causar estragos. Ocasionalmente, ele se cansava e voltava para sua aula original para apenas sentar e apreciar o sofrimento de seu próprio jogador original, aquele que o fez se tornar o que ele é. Final verdadeiro a definir. Viking Detalhes Creepypasta Propaganda Viking Detalhes Creepypasta. Crânio de tal criador. Classes. Era. 100 anos. Altura. 2-1. Gênero. Macho. Alinhamento de personagem. Caótico neutro. Função S. Pacifista. A menos que seja provocado. Relações Gaster. Medo de. Arma. Osso quebrado quando provocado. Gostos. Humanos pacifistas. Outdoors, poucos esses. Espaguete não gosta. Humanos genocidas. Espaguete, pessoas que incomodam, mas outros como você também viram doença sensacional da arte. Promessa falhou. O xerife. Espaguete, ovo de rar. Sempre insolência HTML. Viking Detalhes Creepypasta. VHS. Sam, portador de coração propaganda. Aparência, função mais alto. Ele veste uma jaqueta roxa desbotada, às vezes veste uma camisa cinza, às vezes não, revelando a carne do cadáver por dentro. Seu rosto está rachado, causado por seu sorriso exagerado e alongado, que se conecta aos olhos. Também pode ser notado que o crânio tem olhos humanos, que ele pode fazer desaparecer quando quiser também, e dentes humanos amarelados. Ele usa as mesmas calças que o original sem, meias brancas e chinelos vermelhos. Personalidades. Tem duas personalidades e alterna aleatoriamente entre essas duas personalidades de vez em quando. Ele geralmente é mais chara. Lá, ele pode ser extremamente frio, inteligente, sociopata, mas também infantil e gentil. Então a outra personalidade é Sam. Uma versão mais preguiçosa e, em geral, mais simpática, onde ele está ciente de seu estado atual e do que aconteceu com ele. Ele também pode fazer algumas piadas e trocadilhos sobre seu estado atual deplorável. Alguns podem ser mais sombrios e horríveis do que piadas que os Sam reais fariam. Propaganda. História de fundo. Shara cai no subsolo. Ela acorda gravemente ferida. Ela pede ajuda. Só que desta vez, Asriel não está aqui para ajudá-la.
rompondo o silêncio. Ela começa a chorar. Então ela ouve uma voz muito profunda dizendo: "O que aconteceu com você, pequena?" Era uma silhueta longa e negra falando com ela. Tinha um grande rosto branco rachado e um sorriso excessivamente longo. Seu manto preto também estava estranhamente empoeirado. Ela ficou muito assustada e começou a gritar ainda mais, mas apenas por um segundo. A silhueta a levou com ele e colocou uma de suas mãos esqueléticas em sua boca. Ela chorou mais. Eles atravessaram muitos lugares, como um templo roxo, uma floresta nevada, uma cidade e até um território cheio de lava. Todos eles eram estéreis. O homem então para na entrada do que parece ser seu laboratório. Shara, ainda chorando, está implorando para ele explicar o que estava acontecendo. O homem lhe disse para calar a boca, o que ela fez. Então ele saiu, deixando-a sozinha no laboratório verde e abandonado. Muito tempo se passou, e Shara começou a se sentir mal, vendo o ambiente em que estava. Os dias se passaram, e ela estava começando a ficar com muita fome e fraca com tudo isso. Então ele voltou. Ele trouxe com ele algum tipo de estatueta gigante. Shara não conseguia ver exatamente o que era. Parecia algum tipo de esqueleto de desenho animado com um capuz azul. Ela não fez perguntas. Ela foi dormir. Quando ela acordou, ela nunca sentiu uma dor tão agonizante em toda a sua vida. Era como se seu corpo estivesse literalmente dobrado como papel dentro de uma gaiola muito pequena. Ela sentiu seus ossos estalando e quebrando, e ela começou a gritar. Horas se passaram e Shara, de alguma forma, não desmaiou e ainda está consciente. Ela abriu os olhos e percebeu que a figura dela estava observando o tempo todo. Ele se moveu e tocou em algum tipo de máquina e Shara se sentiu estranha. Não era dor, mas pior. Ela desmaiou. Quando ela acordou, ela estava fora do laboratório. A primeira coisa que ela notou foi que ela se levantou. No entanto, parecia estranho, como se ela estivesse controlando o corpo de outra pessoa. Ela ainda estava com dor, mas começou a se acostumar, de certa forma. Ela também tinha lembranças de outra pessoa. Ela viu o que ele fez. Ela viu o que Gaster fez. Ele a observava aprender a andar, como um pai observa sua filha andar pela primeira vez. Cada vez que ela dava um passo, ela gritava de dor. Mas valeu a pena, pensou Gaster. Algo estava errado com ela, porém, como se sua mente tivesse sido corrompida por alguma informação que ela não deveria ver. Semanas se passaram e Gaster percebeu que ele começou a ter uma crise de identidade. Às vezes ela estava se chamando de Sam, às vezes ela conhecia seu estado atual e sabia quem ela realmente era. Era como se ela compartilhasse sua mente com o antigo ocupante deste corpo. Então ela o matou. Ela o jogou no rio. Shara de repente se sentiu mais forte. Ela ganhou um poder imenso. Ela percebeu tudo e esperou que Frisk caísse no chão. História de fundo. Depois de uma grande luta contra o carrinho, Fudar ficou gravemente ferido e voltou para sua base, onde entrou em um computador para descansar. Precisando de proteção, Fudar entrou em uma cópia de um detalhe para encontrar perfeitos. Nenhum deles era do seu gosto, então ele decidiu criar misturando códigos de diferentes personagens. Quando ele misturou Shara com o código de vários cavaleiros reais, ele criou o seu guarda-costas perfeito. Ele mandou o Vegapunk por causa de seu fascínio confético e seus atributos de cavaleiro. Após sua criação, Vendi foi encarregada de proteger os soldados e todo ele enquanto ele estava sendo consertado. História de fundo. Uma vez que dois amigos que cresceram juntos desde a infância, sua vida era bastante simples e mesmo no futuro nunca se distanciaram um do outro, embora no conjunto peculiar de eventos os tenha separado permanentemente. E ele deu uma volta em seu crânio surpreendentemente, nunca terminando ela em 1.100 vezes, depois desaparecida e encontrada na floresta, já com o fedor da podridão que ele nunca soube que ela estava sempre ali 1,5 metro abaixo. Quando eles acordaram novamente em corpos de personagens familiares, somente depois eles finalmente se reuniram. Mas esse foi o vídeo. Então